Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática vamos falar sobre a tangente. Bom, e para entender um pouco melhor do que é a tangente, nós vamos pegar uma circunferência, iremos traçar o eixo do seno e o eixo dos cossenos. Tomaremos um ângulo alfa qualquer, ele tem uma determinada medida. A reta tangente, ela vai ser uma reta que é paralela ao eixo dos senos, conforme mostramos aqui na imagem. Então aqui nós temos a reta tangente, abreviada em TG. E o valor da tangente deste ângulo alfa que nós construímos é a distância deste ponto A que a gente está marcando de origem até o ponto da intersecção do segmento aí do ângulo. Então esse valor aqui é o valor da tangente do nosso ângulo alfa. Para ficar mais fácil a gente entender um pouco sobre a tangente, nós iremos fazer um mapinha mental onde eu vou levantar as principais fórmulas que nós temos da tangente. Bom, a primeira delas é a tangente de um ângulo qualquer alfa. Ele pode ser escrito como cateto oposto sobre cateto adjacente, se lembrarmos do triângulo retângulo. Ou também como seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, nós temos essas duas formas de escrever a fórmula da tangente. Partindo desse princípio, nós vamos ter também duas importantes fórmulas que envolvem a tangente. São as operações com a tangente. E aí nós vamos ter a operação de soma e de subtração, como principais elementos aí que nós vamos tomar de ponto de partida aí. Então, dando uma pausa, eu já volto com as fórmulas aí para a gente ver como é. Aqui nós temos a primeira fórmula. Nós iremos partir da soma de arcos. Então, ó, tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A sobre tangente de B. Nossa, professor, mas é tão difícil decorar essa fórmula. Bom, vou dar uma dica para vocês, ó. Tangente de AB. O sinal a gente vai ver depois. A gente vai fazer o seguinte, ó. Tem gente que ama. Tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Uma frasezinha aí para decorar. E aí, quando for menos, a gente vai em cima, vai manter o sinal original e embaixo vai fazer o inverso. Igual aconteceu aqui no sinal de mais, ó. Mantive o sinal de mais em cima e embaixo eu coloquei o sinal invertido aí. E agora a gente vai ver algumas aplicações aí da soma e subtração de arcos aí tangente. Bom, o primeiro exercício ele pede para calcularmos a tangente de 75. É importante que nós lembremos dos ângulos notáveis lá, que é o nosso 30, 45, 60, 90, 180... 270 e 260. São os principais ângulos aí. Vou pensar em uma soma ou subtração que dê 75. Bom, uma ideia aí é eu pegar e somar o ângulo de 30 mais 45. Então, eu vou ter tangente de 30 mais 45 graus. Ok? E a gente vai partir para a nossa fórmula. Ó, tem gente que ama. Tem gente que beija. Mas tem gente que ama e beija. Prontinho. Agora, o que eu vou ter que me lembrar aqui são os valores das tangentes. Então, ó, tangente de 30 graus é raiz de 3 por 3. Tangente de 45 é 1. Que vai ficar 1 menos tangente de 30, raiz de 3 por 3, vezes tangente de 45, que é 1. Fazendo as operações aqui, nós vamos ter raiz de 3 mais 3 por 3, fazendo MMC, dividido sobre 3 menos raiz de 3 por 3. Agora é simples, eu posso cortar os números aqui, os denominadores, eu vou ficar com raiz de 3 mais 3 sobre 3 menos raiz de 3. E agora nós vamos ter que fazer um processo de racionalização. O que seria esse processo? Bom, é simples.
eu vou pegar e vou multiplicar em cima e embaixo com o inverso aqui do denominador. Então, 3 mais raiz de 3, 3 mais raiz de 3. E agora a gente vai aplicar a nossa distributiva aí, ó. Vou ficar com 3 raiz de 3 mais 3 mais 9 mais 3 raiz de 3. Isso daqui dividido por 9 menos 3. Já fiz o processo, eu pulei um pouco, na verdade eu tenho que fazer umas simplificações, eu só dei um passo a mais aí, pessoal, na parte de baixo. Na verdade eu uso sempre uma técnica. A gente vai anular as raízes, então eu vou sobrar 3 vezes 3 e 3 raiz de 3 vezes raiz de 3. É a minha técnica que eu uso aí. Mas pode fazer distributivo, anulando com calma, que vai dar certo também. Juntando aí as raízes, eu vou ter 6 raiz de 3 mais 12 sobre 6. E agora eu posso simplificar todo mundo por 3, por 6. Eu vou ficar com raiz de 3 mais 2, que é o nosso valor aí. Ou seja, né, a tangente de 75 graus é raiz de 3 mais 2. No exemplo 2, pede a tangente de 15. Então, aquele mesmo esqueminha, eu vou pensar em ângulos que eu posso somar ou subtrair para dar 15. Ângulos notáveis, eu digo aqui, porque são os valores que a gente já sabe a tangente, ok? Então, aqui eu vou ter, ó, que a tangente de 45 menos 30 vai dar a tangente de 15, ok? A gente vai para a nossa formulinha. De novo, ó, tem gente que ama, tem gente que beija. Lembra, inverte o sinal, ó. Mas tem gente que ama e beija. Prontinho. Agora eu vou substituir os valores igualzinho eu fiz na outro exercício. Raiz de 3 por 3 menos 1. Opa, aqui é o inverso. É 1 menos raiz de 3 por 3 sobre 1 mais raiz de 3 por 3 vezes 1. Só inverter a ordem aí, tá, gente? É indiferente. Na verdade, seria aqui, ó, 1 vezes raiz de 3 por 3, porque eu estou pegando aí a tangente. Fazendo aqui o meu MMC novamente, eu vou ficar com 3 menos raiz de 3 por 3 sobre 3 mais raiz de 3 por 3. Novamente eu vou pegar aqui, vou cortar os denominadores e eu vou ficar com 3 menos raiz de 3 por 3 mais raiz de 3. E aí, tendo a raiz embaixo, o mesmo processo, multiplico aí pelo valor com o inverso aí na raiz. Quando eu aplicar a minha distributiva aqui, eu vou ficar com 12 menos 6 raiz de 3 sobre 9 menos 3. Isso daqui vai me dar 12 menos 6 raiz de 3 sobre 6. Anula aqui os valores, né? Simplifico, na verdade, vai ficar 2 menos raiz de 3. Então, a tangente de 15 graus é 2 menos raiz de 3. E aí, a gente vai retomar o nosso mapa aqui de trás. A gente vai acrescentar um novo item aqui, que é muito importante, que é o nosso arco duplo, que seria a minha tangente de 2α. Para fazer isso, a gente vai fazer uma dedução primeiro para chegar na fórmula, que é mais fácil. Então, a gente vai pensar assim, ó. Tangente de 2α é a tangente de alfa mais alfa, ok? Alfa mais alfa, 2α. E aí eu vou usar a fórmula, aquele mesmo esquema, ó. Tem gente que ama, tem gente que beija, mas tem gente que ama e beija.
Daqui eu vou chegar aqui, a minha tangente de 2α, ela vai ser, ó, tangente de alfa mais tangente de alfa, 2 tangente de alfa, sobre 1 menos, ó, tangente de alfa vezes tangente de alfa, tangente ao quadrado de alfa. A gente vai voltar aqui para o nosso mapa, aqui, e vai escrever, ó, 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa ao quadrado. E aí nós vamos ter a nossa fórmula aí do nosso arco duplo. A gente vai fazer um exemplozinho aí dessa aplicação. O nosso exemplo 3 é a tangente de 60. Mas aí você está falando assim, professor, a tangente de 60 eu já sei, porque é um ângulo notável. Eu sei que a tangente de 60, ele é raiz de 3. Mas a gente vai fazer por soma, para vocês verem que dá certo aplicar a fórmula aí da soma da tangente. Então, ó, tangente de 60 é 2 vezes a tangente de 30, 2 vezes 30 graus, ok? Abrindo na minha fórmula, lembra, ó, 2 vezes tangente de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa, ok? Então vamos lá, ó, vai ficar 2 vezes tangente de 30 é raiz de 3 por 3, dividido por 1 menos raiz de 3 por 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 2 raiz de 3 por 3 sobre 1 menos 3 nonos. Ok? Eu levei ao quadrado aí. Vai ficar 2 raiz de 3 por 3 sobre... Aqui, ó, eu vou fazer uma simplificação bem rapidinho, ó. Simplificando aqui, ó, vou fazer diferente. Ó, isso daqui é 1/3, na verdade, só simplificar por 3, né? Então vai ficar 3 menos 1 sobre 3. Corto aqui. Eu vou ficar com 2 raiz de 3, 3 menos 1, 2. E agora, por fim, eu simplificando, eu vou chegar, então, que a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3, como a gente já sabia. E é isso aí, pessoal, da parte de tangente. Obrigado e bons estudos.